Olá, humanos! Voltamos, tudo bem? A gente vai continuar a parte de ácidos nucleicos, tá legal? Então vamos dar uma relembrada. A gente falou sobre a parte dos ácidos nucleicos, a menor parte, o nucleotídeo. Esse nucleotídeo ele é formado por um ácido fosfórico, uma pentose e uma base nitrogenada. A ligação que vai juntar, vai tornar funcional o nucleotídeo, são as ligações fosfodiéster. A pentose pode ser ribose ou desoxirribose, DNA e RNA. As bases nitrogenadas são 5: timina, uracila, adenina, citosina e guanina, onde eles se combinam. No DNA, A com T, C com G. No RNA, A com U, C com G, ok? Então, se o DNA tiver T, o RNA vai ter o A. Se o DNA tiver o A, o RNA vai ter o U, não entra o T no lugar, tá legal? Bom, o que acontece é o seguinte, o DNA ele tem todas as informações codificadas em 4 letras, A, T, C, G. E o objetivo dele é sintetizar proteínas. Quem sintetiza proteína são os ribossomos, que ficam no citoplasma. Vamos falar só desses, tá legal? Bom, então o DNA ele tem que dar uma ordem para o RNA, para o ribossomo, para ele sintetizar a proteína. Então alguém tem que sair do núcleo e chegar até lá. Quem vai fazer isso é o RNA. Então a gente vai falar sobre o RNA hoje. Depois a gente junta tudo na síntese proteica, tá legal? Então olha só. O RNA você pode encontrar com esse nome aqui, ó, ácido ribonucleico, ok? Ou ARN. ARN é o nome em português, ácido ribonucleico. Dá para você perceber que eu estou falando de ácidos nucleicos. Eu estou falando de ácido ribonucleico, ácido desoxirribonucleico. Então, o pH do núcleo da célula é ligeiramente ácido. Ele é mais ácido porque tem muitos ácidos aqui dentro, ok? Não esquece isso não, o pH da célula é ácido. Bom, esse RNA ele vai se diferenciar do DNA da seguinte forma. Ele possui uma fita simples. Vale para nós, desconsiderando o vírus, na parte da síntese proteica, que o RNA tem uma fita só e a gente vai trabalhar com essa informação, tá ok? Bom, ela tem uma fita só, é formado a partir de um DNA, ok? Bases nitrogenadas. A combina com U, C combina com G. Naquele mesmo esquema, entre A e U, 2 pontes, entre C e G, 3 pontes. Ok? Então, você não vai encontrar timina em RNA. Timina é típico de DNA. Assim como uracila é típico de RNA. Ok? Esquece não, hein? Fechou? Beleza. Bom, e o RNA ele tem uma função. A função dele é... Vou colocar aqui, função, síntese de proteínas, ok? Bom, sintetizar proteína significa pegar um aminoácido, ligar com outro aminoácido, perder água, lembra, toda a síntese acontece por desidratação. Quem vai fazer isso são os ribossomos. Só que o ribossomo tem que saber o seguinte, qual o aminoácido que eu vou pegar? Então alguém tem que dar informação para ele. Quem dá a informação é o RNA. Existem, para nós aqui na síntese proteica, 3 tipos de RNAs. Existem outros, tá legal? Mas vamos trabalhar só com esses 3. Nós temos, vou colocar aqui, ó, o RNA. E vou mudar a cor aqui. O RNA mensageiro, vou mudar aqui. Ó, o ribossômico, o mensageiro e o transportador. E vou colocar aqui o nome. Ribossômico,
ribossômico, mensageiro, transportador. Então, olha só, vamos colocar a função de cada um aqui. O RNA ribossômico, ele é responsável por formar ribossomos. Forma ribossomo. Ok? Então, o ribossomo, a constituição do ribossomo é constituído por proteínas e ácidos nucleicos. Legal? O ribossomo tem ácido nucleico. Não é só mitocôndria e cloroplasto que possuem ácidos nucleicos próprios. O ribossomo também tem, é o RNA ribossômico. Tá ok? Não precisa se preocupar muito com esse daqui não. Esse aqui sim. O RNA mensageiro, ele captura ribossomos. Cara, se ele captura ribossomo, ele é o mais importante, porque ele é que contrata esse ribossomo para sintetizar a proteína. Ele tem as informações que o DNA mandou para sintetizar a proteína. Ele é o mais importante. Ele é mais instável. Ele corresponde a mais ou menos 5% do ribossomo produzido pela célula. Tá legal? Bom, e tem o RNA transportador, que transporta aminoácido. Aminoácido, ficou meio apertado aqui. Transporta aminoácido. Então, o que eu preciso para sintetizar a proteína? Eu preciso de um construtor de proteína, ribossomo. E eu preciso de matéria-prima, aminoácido. Então eu tenho esse daqui, que forma o ribossomo, e eu tenho esse daqui que transporta aminoácido. Está faltando o quê? Alguém para pegar esse ribossomo, pegar o aminoácido desse daqui e sintetizar a proteína. Quem faz isso? O RNA mensageiro. Tá legal? Então ele é muito importante. É nesse que você tem que focar para uma prova. Tá ok? É o RNA mensageiro. Então fica assim, 80%, 5%, 15% dos RNAs produzidos. Mas isso aí é de menos. Esses RNAs mensageiros, eles são instáveis. Eles sintetizam proteína durante um determinado tempo, depois eles dão uma desmanchada. Tá legal? Bom, vamos ver aqui a formação de um RNA. Eu disse que ele é formado a partir de uma molécula de DNA. Então aqui no momento número 1 eu tenho um DNA. Lembrando que isso aqui é um esquema. Tá legal? As ligações de hidrogênio estão aqui. Estiquei a molécula de DNA. Se fosse uma duplicação do DNA, a DNA polimerase, a DNA helicase, iam romper todas as pontes de hidrogênio. Mas notem que só isso daqui está aberto. Esse daqui vai continuar com as ligações de hidrogênio. Ok? Ou seja, meu dedo, essa enzima, ele rompe parcialmente as pontes de hidrogênio, as ligações de hidrogênio. A enzima que vai fazer isso, vou colocar aqui em preto mesmo, é a RNA polimerase. Ok? Ele faz um rompimento parcial das pontes de hidrogênio. Rompeu. Quando ele rompe, lembra? As ligações agora aqui estão livres. As ligações aqui também estão livres. Os nucleotídeos que estão livres dentro do núcleo começam a se encaixar. Vem entrando aqui, daqui a pouco tem tudo encaixadinho aqui. Legal? Esse aqui não, só desse lado. E agora esse RNA vai embora para o citoplasma e as pontes de hidrogênio são reorganizadas aqui, a partir da RNA ligase. Alguns colocam DNA ligase, vamos colocar RNA ligase. Ok? E ele vai embora, ele migra. A questão é o seguinte, o DNA perdeu alguma coisa? Não. Ele só fez uma fita, uma cópia de uma fita, na verdade um complemento de uma fita, que se destacou e foi embora.
passou pelos poros da carioteca e migrou lá para o citoplasma. Lá ele vai capturar, se for um RNA mensageiro, ele vai capturar um ribossoma e vai começar o processo de síntese proteica. Tá legal? Bom, você deve estar perguntando o seguinte, cara, por que só formou uma fita? Se os dois lados estavam abertos, era para formar um desse lado e um desse lado. A RNA polimerase só vai atuar em um lado. Vou ampliar isso daqui, ó, daqui. Vou fazer esse aqui, colocar só 5, tá? E vou colocar aqui, ó, A, T, C, G, T. E esse outro aqui, que ficou aberto, também com 5. Vamos colocar aqui na mesma linha, ó, que vai ser T, A, G, C, A. Ok? Bom, o RNA mensageiro foi formado aqui. Vai ficar como? U, A, G, C, A. E foi embora. Mas por que o outro lado também não foi formado? A RNA polimerase só atua em uma das fitas. Vou explicar por quê. Se por acaso for formado aqui um outro RNA ao mesmo tempo, que vai ficar A, U, C, G, U, se eles são formados ao mesmo tempo, nas duas fitas complementares do DNA, eles se destacam também ao mesmo tempo. Se eles se destacam ao mesmo tempo, notem, U combina com A combina com U. Eles estão muito próximos, um se liga ao outro e formam um RNA de cadeia dupla. Esse RNA de cadeia dupla inibe a ação de síntese proteica desse e inibe também o dele. Então, ó, duas fitas. Não, vamos colocar aqui direitinho, né? O RNA sempre será formado, vamos lá, formado em apenas uma fita do DNA. Ok? Sempre. Por quê? Evitar a formação, evita, né? A formação de um RNA de cadeia dupla porque um inibe a funcionabilidade do outro. Funcionabilidade do outro. Isso é importante você guardar pelo seguinte, ficou meio fora, né, cara? Eu vou fazer o seguinte, ó, ver se fica legal. Agora sim. Prontinho. Aí, foi legal, né? Então, olha só. Agora sim, dá pra gente entender. O RNA sempre vai ser formado em apenas uma das fitas. A outra fita, ela é chamada do DNA, chamada de fita complementar. E essa aqui é a fita ativa, porque é nela que foi formado o RNA. Tá legal? Então, isso aqui é importante, essa formação do RNA. Fechado? Tira o print aí, guarda essas informações, elas são importantes, tá legal? Fechamos? Então, a gente já viu a formação do DNA, vimos agora a formação do RNA, agora a gente vai juntar tudo na síntese proteica. Legal? No próximo vídeo. Falou, manos!